Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando. Esperar o pessoal entrar, a gente começa com a nossa primeira live. Boa noite a todos. Já daqui a pouquinho eu me apresento. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vou só esperar o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só virar a tela, Kátia. Agora sim. Sim, vamos aguardar o pessoal entrar. Faz um minutinho que a gente está ao vivo. Tá E ótimo. estou muito feliz que está entrando bastante gente. Sejam todos bem-vindos. A gente já vai dar início à nossa primeira live. Boa noite. Bastante gente. Pessoal que eu não conheço, vai ser uma oportunidade. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa primeira live. Boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A nossa primeira live da Implagel tem o tema de mapeamentos de áreas de risco. Meu nome é Fabiana, eu sou doutoranda em Geografia pelo programa de pós-graduação da UFPE. Eu falo hoje em nome da Implagel. E nós, tanto da Implagel quanto falo por mim e pelo professor Dr. Fabrício, que coordena esse projeto, que a senhora a professora Kátia seja muito bem-vinda. Bom, vamos às apresentações, as respectivas apresentações. A professora Kátia, a professora doutora Kátia Canil, ela é professora, possui graduação em Geografia pela USP, mestrado e doutorado em Geografia Física pela mesma universidade, foi pesquisadora do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, de 1992 a 2013, docente da PUC São Paulo entre 2001 a 2010 e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal da ABC e vice-coordenadora do Laboratório de Gestão de Riscos da UFABC, LabGris, atuando principalmente nos seguintes temas: processos do meio físico, mapeamentos e gestões de risco, cartografia geotécnica e planejamento urbano. Boa noite mais uma vez, professora. E em nome da Implagel e do professor Fabrício, é uma honra tê-la aqui para a nossa primeira live do grupo. Bom, pessoal, eu vou pedir para que vocês deixem as perguntas. Dentro do possível, eu vou estar anotando. De toda forma, a gente assume o compromisso de que, caso não dê tempo, todos serão atendidos através de posts, directs. A gente quer atender a todos vocês. Seja bem-vinda mais uma vez. Para começar, professora, eu criei um roteiro para a gente mediar um pouco a nossa discussão e a senhora, por favor, me interrompa a qualquer momento. Professora, desde 1992, quando a senhora passou a integrar o Laboratório de Processos e Riscos Geológicos do IPT, até este momento, o que mudou no mapeamento e nas gestões de área de risco no Brasil? Quais as evoluções? Houve novas metodologias? A senhora poderia comentar um pouco sobre isso? Bom, boa noite, Fabiana. Queria agradecer o Emplagel, agradecer também o Fabrício, pela oportunidade. Eu que fico honrada aqui de ter esse momento para compartilhar um pouquinho com todos aí que estão acompanhando a respeito sobre os mapeamentos de risco, né? Então, a Fabiana já traz uma questão que praticamente a minha história profissional, né? Pensando aí que ela está falando de 1992, nós estamos em 2020, já são quase 30 anos, sobre trabalhos de risco para ver o quanto, né, na história isso tem uma importância e tem uma história para contar, né, de muitos avanços trazidos por vários grupos de pesquisa, né? Eu tive a felicidade de poder trabalhar no IPT e aprender muito lá no IPT. E essa área de risco, esses trabalhos de risco, na verdade, né, eles começaram com os grandes desastres que ocorreram, né? Até se a gente for voltar um pouquinho na história, em Santos, em 1928,
Serras das Araras, no Rio de Janeiro, o grande desastre de Caraguatatuba, em 67, enfim. Sempre teve uma história da geologia e da engenharia de geologia, né? Da engenharia geotécnica, trabalhar com o entendimento dos processos sob o ponto de vista mais natural, né? De entender essa dinâmica de como ocorrem os movimentos gravitacionais de massa, quais são os condicionantes que levam à ocorrência desses grandes movimentos de massa, e também isso ao longo do tempo ele acabou sendo reproduzido, né, em outros níveis de proporção, à medida que começam a ocorrer um processo mais de crescimento das grandes cidades, das áreas periféricas, né? A partir da década de 70, 80, é o momento onde as cidades começam a crescer de uma forma bastante acelerada e, claro, né, sem planejamento, gerando, então, núcleos habitacionais precários em terrenos, em condições, em características de suscetibilidade à ocorrência desses processos, né? A história nos mostra que, do ponto de vista da pesquisa científica, das instituições de pesquisa, né, da qual eu venho, também aqui no estado de São Paulo, Instituto Geológico, e grupos de pesquisa de outras universidades do Brasil, que a gente tem que lembrar também, no Rio de Janeiro, em Ouro Preto, no Recife, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, sempre trouxeram uma contribuição metodológica muito importante para isso. Mas eu acredito que em 1989, nós tivemos um grande deslizamento na cidade de São Paulo, aqui na favela Nova República, onde morreram umas 17, 19 pessoas, né? E nesse acidente, então, nasceu uma ideia de se estruturar uma metodologia de mapear essas áreas. Ainda muito centrado na técnica, na ciência, na engenharia, na geologia, de entender esses condicionantes. E a partir daí vai, então, se estruturando uma proposta metodológica de mapeamento dessas áreas, né? E vários estudos acabam sendo desenvolvidos em cidades que começam a ter problemas dessa natureza, né? Sobretudo nas áreas periféricas e mais precárias. A partir desse momento, então, e aí a gente tem mais ou menos uns 10 anos, né, da década de 90 até os anos 2000, uma série de trabalhos que vão sendo desenvolvidos nessa perspectiva, mas é basicamente com a criação do Ministério das Cidades, com a Prefeitura aqui de São Paulo, que se consolidou uma metodologia de mapeamento de risco, e esse mapeamento de risco transformado, então, num curso, né, num curso de como mapear essas áreas de risco de uma forma sistemática, com uma publicação que culminou com uma publicação do Ministério das Cidades e do IPT em 2007, e a partir de então, né, se desenha uma série de instituições que começam a trabalhar com os mapeamentos de risco baseado nessa metodologia. Ela foi se consolidando ao longo do tempo, ela foi evoluindo também, e os mapeamentos de risco eles acabaram se transformando em informações para se montar planos municipais de redução de riscos, com a identificação de áreas, de setores de risco, com definição de graus de risco, de suscetibilidade baixa, média, alta e muito alta, e a partir daí, dentro desses setores, propostas de intervenção para a solução e para a solução do problema em situações precárias. Então, isso se difundiu muito no Brasil, esses planos, né? Claro que nem todas as cidades faziam isso, mas era uma política que estava começando a se consolidar, e foi basicamente em 2011, com os acidentes, na verdade, de 2008 em Santa Catarina e 2011 no Rio de Janeiro, e com a promulgação da Lei 12.608, a lei federal, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, é que esses trabalhos de risco, eles ganham, então, né, eles entram de fato, definitivamente, para a pauta, para a agenda sobre a gestão de riscos no Brasil. E esses mapeamentos, eles evoluíram nesse sentido, né, com essas metodologias,
com o crescimento do trabalho em várias escolas, que eu digo instituições de pesquisa, e também as empresas começaram a trabalhar com mapeamento de risco, e o que nós percebemos é que eles deram frutos, né? Em alguns lugares eles foram utilizados, mas em outros não, o que depende muito de uma gestão de uma política municipal. Porque hoje o que a gente enxerga é que quando ele nasce para resolver um problema pontual, na verdade ele é um instrumento que deve ser integrado às políticas intersetoriais municipais. Então, dialogar com a gestão de obras, com a questão habitacional, com o plano diretor. São Bernardo tem um exemplo disso, de ter usado o mapeamento de 2009 com recursos do PAC para intervenção e solução de problemas de uma forma integrada, que não só pontualmente o risco, né? Então, eles evoluíram nesse sentido, continuam evoluindo, a gente percebe que é um método que foi muito centrado ainda nessa discussão de compreender o processo, mas as questões de vulnerabilidade, de se compreender outros elementos para além dos condicionantes naturais, principalmente nessas áreas de assentamentos precários, é fundamental, porque às vezes você não precisa ter um grande evento pluviométrico, um grande desastre, mas você tem acidentes pequenos, questões, eventos menores que podem desencadear aí problemas, né? Então, entender também as vulnerabilidades que estão por trás dessas condicionantes, né, naturais aí, integrar e fazer uma leitura combinada, ela certamente vai nos ajudar a definir melhor esses setores de risco, definir o seu grau de risco e, consequentemente, as intervenções específicas, mas não esquecer de compreender isso de uma forma integrada. Agora, pegando o gancho ainda das colocações da senhora e essa vasta experiência, você pôde acompanhar todo, vou chamar de evolução, as mudanças, etc. Sobre hoje, atualmente, como é que é o cenário de áreas de risco, a deslizamentos e inundações no Brasil? 2020, qual é o cenário que a gente tem? O que a senhora pode trazer para nós agora? Bom, a gente está num cenário que temos assim um quadro que ainda é bastante crítico nas cidades, né? É só olhar para março desse ano, que teve um grande deslizamento no município de Guarujá, com quase 45, 46 mortos, né? Santos também foi bastante atingido. Teve eventos em Belo Horizonte de inundação, teve a inundação aqui em São Paulo. Ou seja, eventos extremos, né? Estão induzindo, potencializando mais essa situação do desastre, né? Que não é um desastre natural, mas é um desastre construído, considerando todas as intervenções antrópicas aí no território. Então, a gente tem um quadro que falta muito ainda intervir e melhorar essas condições de adaptação das cidades, de melhoria das condições habitacionais, mas também integrar isso com planos de saneamento, planos de obra, ou seja, toda uma infraestrutura que precisa ser pensada para melhorar essas condições locais, porque a tendência, o cenário mostra que vão ocorrer eventos extremos e a gente só vai conseguir trabalhar um pouco com isso à medida que a gente tiver esses mapeamentos de forma mais organizada, entender essa leitura, né? E, enfim, ter uma forma como você vai conduzir essas intervenções de uma forma integrada. Então, ainda tem muito por fazer no Brasil, esses planos, com certeza, e principalmente que eles dialoguem mais com a questão do planejamento e do ordenamento territorial, né? Que não sejam mapeamentos simplesmente para intervir naquele momento, né? Para resolver um problema, para fazer uma obra, mas que pense a cidade de uma forma mais integrada, né? Então, acho que é isso que a gente precisa trabalhar.
Perfeito. Pegando mais um gancho, e pessoal, por favor, deixem suas perguntas. Eu estou organizando todas elas para no final a gente tentar saná-las. E se a gente não conseguir, a gente também vai atrás da melhor resposta para a gente poder comunicar para vocês. Pegando esse gancho, em especial, eu vou fazer um paralelo bem rápido, que nós estamos, infelizmente, numa pandemia, estamos passando por vários problemas, e essa questão de olhar para o próximo, que eu acredito que deveria ser sempre, mas ela está bem latente. Diante desse cenário e casando com essa questão das áreas de risco, para a senhora, qual é a importância da resiliência e dos mapeamentos participativos na gestão de riscos no Brasil? Qual o papel da população nesses mapeamentos? Elas podem colaborar? Nós estamos vivendo um momento aí da pandemia que ele está expondo, na verdade, situações que a gente já vem há anos trabalhando, né? Então, esses mapeamentos, eles demonstram, né, essa precariedade, que há uma necessidade de melhorar essas condições de infraestrutura, que é preciso mudar paradigmas e formas de ordenar e de crescer as cidades. E a hora que vem a pandemia, quer dizer, é a população que já está numa condição de vulnerabilidade, aumentando a sua vulnerabilidade, né? Então, aumentar, promover essa resiliência nesse momento, ele só é mais um desafio que nós estamos agregando a um desafio que a gente já vem há tempos trabalhando, né? Como preparar para enfrentar os desastres, mas também como enfrentar os desastres nessa condição de pandemia, né? Quando nós olhamos para os assentamentos precários, nós estamos falando de famílias com 5, 7 pessoas que moram em 1, 2 cômodos no máximo. E aí, é claro que isso tende a se agravar. Então, isso vai expor essa condição de precariedade com que as pessoas vivem. E aí, como tornar resiliente, né, diante de tudo isso, se a gente não tiver uma nova forma de que o Estado possa trabalhar com políticas públicas voltadas para a solução de problemas, para grandes programas e que sejam programas integrados, né? Que não seja só o problema da pandemia ou só o problema do esgoto, mas que a gente trabalhe isso de forma integrada. Esse é um desafio. É complicado, né? Pensar que tudo está interligado em qualquer área, né? E pensando em mapeamentos de risco, perfeito. Ainda nesse tocante, existe atualmente uma rede nacional de pesquisadores sobre a temática de risco, que a gente está falando em interligar as informações, as pessoas. Existe hoje efetivamente esses pesquisadores se interligando para tentar fazer uma gestão um pouco maior, um pouco mais interligada. Eu acho que é essa a palavra. E nesse sentido, qual a importância de parcerias como defesas civis e demais órgãos públicos, a exemplo, como a gente tem o CEMADEM, CPRM e qualquer outro que a senhora possa citar para nós? Nós temos as associações de classe que trabalham com esse tema, nós temos a rede de riscos, né, que trabalha isso aqui no Brasil, a associação, a rede de pesquisa em riscos, que é a RRB, né, temos o Promotor Brasil, que é o Sidney Furtado, que trabalha com cidades resilientes, existem redes, grupos de pesquisa em universidades, né, a própria Associação de Geologia e de Engenharia Ambiental, a BGE, que trouxe por muitos anos e traz esse tema, né, na área, né, a geologia conduziu bastante, né, e conduz, né, essa discussão, e grupos menores de pesquisa. Então, assim, os nossos encontros acabam sendo em eventos, em grandes eventos, né, nós temos uma presença de um público muito grande de defesa civil, porque esse histórico de resposta, né, e de atendimento a desastre, ele ainda é muito forte, mas a gente tenta, né, fazer esse diálogo também com as outras áreas, principalmente das áreas de planejamento, né? E isso é o nosso desafio, porque certamente nos nossos eventos sempre está lá o pessoal da Defesa Civil
né? Eles usam os nossos mapas, eles trabalham com os nossos mapas, mas eles não fazem o planejamento do município, né? Eles são uma parte do sistema. E esses mapeamentos, eles atendem muito à questão do planejamento territorial. Então, hoje, nós temos o Ministério de Desenvolvimento Regional, né, com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que coordena essas ações, né? Os mapeamentos estão lá, as cartografias geotécnicas, as cartas de aptidão à urbanização, ou seja, todos os mapeamentos previstos pela Lei 12.608 estão lá, as coordenadorias estaduais e as coordenadorias municipais. Mas eles são uma parte desse processo, né? Porque tem um princípio mais, uma responsabilidade maior no atendimento a desastre, e a gente precisa trazer nessa discussão, né, a questão do planejamento, do desenvolvimento, da relação com as outras áreas do conhecimento, tipo o CEMADEM, né, que faz toda a previsão meteorológica e está ligado com o governo federal. Eu acho que trabalhar muito no âmbito do legislativo, né, que vão nos apoiar. Então, a gente tem uma frente parlamentar estadual aqui em São Paulo de defesa civil, tem uma frente federal também que foi criada no ano passado, ou seja, são questões aí que existem muitas ações individuais, mas é preciso ter uma organização melhor, e eu diria até que uma organização no nível de uma governança, né? Não ter um sistema de cima para baixo, mas que todos tenham os seus papéis e as suas responsabilidades nesse processo de forma integrada. Até aproveitando, dizer para o pessoal que uma frase clássica que a gente carrega quando trabalha com áreas de risco é conhecer, né, para prevenir e para proteger. Então, inclusive, depois, gente, no final da live, a gente vai produzir algumas postagens das quais a gente pode colocar todos esses órgãos, enfim, que a professora tem citado, para que vocês possam conhecer a frente parlamentar, não só da questão de áreas de risco, mas várias outras temáticas, elas são abertas ao público, elas são acessíveis, quem tiver interesse na temática pode participar, que eu acho que o melhor caminho é conhecer, né? Assim a gente pode proteger, a gente pode prevenir, e dentro dos nossos limites, cada um de nós, acho que a gente pode colaborar nessa questão. Aproveitando, professora, teve um evento do qual eu já trabalhava com essa temática de movimentos de massa e eu pude visualizar pessoalmente, inclusive, mas eu acho que todos aqui que estão assistindo a live viram pela televisão, pelos jornais. Nós tivemos um grande evento no ano de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, com aproximadamente 1.000 vítimas. Gerou mudanças no planejamento urbano nas cidades e no mapeamento de áreas de risco. A senhora acha que esse evento dessa magnitude, ele trouxe novas mudanças, ele mexeu um pouco nessa questão do mapeamento e da gestão? Foi um divisor de águas, vamos dizer assim? Eu acho que sim, né? Ele certamente isso fez com que as cidades, né, tivessem que correr um pouco atrás desse prejuízo, né? E também houve muito uma cobrança do Ministério Público, né, em cima desses problemas dessas áreas. Então, assim, por conta, né, das ações públicas, das ações civis, as prefeituras tiveram que fazer os mapeamentos para poder dar esse tipo de resposta, né? Então, houve sim, trabalhando-se por demanda, mas não porque tenha um pensamento de planejamento, mas por necessidade. E eu acho que a gente tem que trabalhar ao contrário, né? A gente tem que pensar na organização. Então, hoje, por exemplo, os mapeamentos de riscos estão sendo muito utilizados para a questão de regularização fundiária, né? Se eu tenho uma área e ali eu vou ter que regularizar, se tiver uma situação de risco, isso vai impactar, ou vai dificultar, ou vai retardar o processo de regularização. Então, eu tenho que corrigir ali, eu tenho que garantir segurança para que o processo possa ir para frente. Então, acaba esbarrando nesses entraves, e isso faz com que o município se veja obrigado a fazer esses mapeamentos, mas ele não devia se ver obrigado, né? Ele devia fazer esse mapeamento já pensando para evitar problemas futuros. O Túlios, que inclusive é do CEMADEM,
ele cita aqui porque por conta desse evento, né, a gente teve a lei 12.611, ou desculpa, 608, que vai surgir diante desse quadro. Eu acho que já é alguma movimentação que a gente teve bem importante, né? Ainda nesse contexto, em linhas gerais, porque eu sei da complexidade, né, em falar sobre gestão, seja em qual área for, e trabalhar com a temática de risco não é diferente, quais desafios permanecem ainda quando se fala em gestão de risco no Brasil? A senhora conseguiria elencar alguma coisa da qual ainda está um pouco difícil a gente transpor essa barreira para conseguir uma efetividade? Então, são tantas frentes que a gente precisaria atuar nessa gestão, né? Que eu acho que a questão, começando pela pesquisa em si, né, pelas instituições de ensino e pesquisa, a gente tem um desafio grande de trazer, né, uma discussão, de compreender essas vulnerabilidades do território, né, de parar de falar que o desastre é natural e falar que o desastre ele é construído justamente pela forma como nós ocupamos o nosso território de forma irracional, equivocada, né? Então, trazer essa discussão, entender o que está, né, por trás desse processo histórico que gerou essa situação, e a gente precisa encarar isso, senão a gente vai enxugar gelo. E, por outro lado, é ter um trabalho mais participativo, né, com as comunidades. A gente sempre faz o mapa e entrega para a prefeitura, faz o mapa e entrega. Mas construir essa relação com o gestor no processo de construção é muito importante, e construir isso também com os moradores, principalmente quando nós falamos de intervenção, de propostas, porque a gente mapeia a área, vai uma, duas vezes lá, entrega o produto, mas quem vive na área entende aquela dinâmica e vai passar pelas 4 estações do ano ali, vivendo essas situações, né? E acompanhar esse processo de evolução. Às vezes os próprios moradores encontram alternativas para resolver o seu problema como uma forma de resiliência, né? Mas a técnica e o Estado, né? Eu digo, a gestão pública e as pesquisas, elas têm que dar esse respaldo para melhorar essa condição. Então, esse diálogo com os moradores nesse processo participativo, ele é muito importante. Bom, ainda conduzindo por esse caminho, o Brasil tem adotado adequadamente o conceito de cidades inteligentes. Inclusive, peço para que a senhora fale em rápidas palavras o que é esse conceito, né, de cidades inteligentes, que não é comum a todos aqui hoje. No tocante ao mapeamento de áreas de risco, então o Brasil tem trabalhado de uma forma adequada com esse conceito de cidades inteligentes? Bom, o que a gente entende por cidades inteligentes, né? A gente logo pensa na tecnologia, né? Em ter tecnologias, mas será que nós estamos sendo inteligentes da forma como nós estamos reproduzindo os espaços territoriais, né? A gente só reproduz o mesmo modelo, então eu acho que não tem nada de inteligente aí, né? O que poderia se falar são sistemas que podem melhorar, como sistemas de alerta, né? Ou você ter sistemas que você tenha uma comunicação mais rápida com os moradores. Eu acho que essa tecnologia aí, com os grupos de WhatsApp, enfim, isso tem evoluído bastante nessa questão da comunicação, né? A comunicação ela é muito importante, mas em termos de cidades inteligentes, nós teríamos que repensar completamente esse planejamento das cidades. Pensando nisso ainda, o pessoal tem feito perguntas ótimas. Gente, eu estou anotando tudo e, por favor, deixem as suas questões. A Luciana Nossa, perdão, Luciana, se eu estou citando seu nome errado, ela pergunta, na verdade, quase que uma colocação. Os deslizamentos ocorridos na Baixada Santista em março deste ano não seriam mistos? Houve, no caso, né, deslizamentos também em áreas não antropizadas. Acho que ela quer dizer um pouco do que a senhora traz para a gente, que quando a gente tem eventos dessa magnitude, com altos índices pluviométricos, muito do telejornal, normalmente, os jornais dizem, foi um desastre natural. Mas aí a gente vê que tem uma ocupação desplanejada, então acho que é um pouco isso que ela quis dizer. A pergunta dela é se esses processos eles foram mistos, naturais e
da questão antrópica. A senhora poderia retomar um pouquinho essa questão desse evento de março deste ano? Se a gente olhar para o contexto da Serra do Mar e onde estão os municípios ali, Baixada Santista, né, entre a planície litorânea e a Serra do Mar e o Planalto, você vai ter ali as condições onde o evento foi gerado, né, numa área que não era ocupada, mas ele teve um atingimento de uma área ocupada, né? Então, esses fenômenos, eles vão acontecer na área da Serra do Mar, que é uma área de estabilização, a gente sabe disso, né? E é claro que quando exposta num evento extremo, vai desencadear movimentos de massa, porque faz parte da dinâmica da evolução geomorfológica, né? Dos processos que vão retrabalhar aquela superfície, mas isso vai acabar fazendo com que, se ele ocorre numa cabeceira de drenagem, ela vai o quê? Levar esse material para uma área ocupada a jusante. Então, a gente não tem que olhar exatamente só para onde está ocupado, mas entender o processo enquanto uma bacia hidrográfica, os fluxos, as dinâmicas, né? Como é que é esse fluxo de água? Então, não é só olhar o ponto em si. É claro que ali teve um agravante, porque estava uma ocupação, né, extremamente precária, numa área, né, de uma suscetibilidade alta ali do morro, e que teve esse agravante. Então, o processo desencadeou numa área que não estava ocupada, mas o impacto foi na área ocupada. Então, é por isso que a gente precisa entender o contexto, né, de todas essas áreas, né, que estão sob essa condição de instabilidade. Eu até falo de uma forma, não é vulgar, mas para tentar aproximar as pessoas, que ninguém no mundo vive sozinho, nem os processos. Então a gente nunca pode ver as coisas isoladamente, né? Acho que a senhora que somos formados em geografia, a geografia nos ensina muito bem isso, assim como outras áreas. O Pedro Augusto, ele diz boa noite, Pedro. Sou Pedro Augusto, geólogo da CPRM, e mapeamos muitas áreas de risco pelo Brasil. Pergunto sobre sua opinião, professora, qual a sua opinião entre a metodologia do CPRM e a antiga do MCID? Bom, quando eu vou falar um pouquinho da história. Na verdade, em 2011, né, quando teve aqueles desastres e aí que se formulou a política nacional para enfrentar essas questões, a CPRM se tornou o órgão responsável para fazer esses mapeamentos de áreas de risco no Brasil, né? E aí teve concurso, um monte de gente jovem, empregou gente, e foi tudo muito rápido. E foi uma turma que teve que encarar o campo e começar a mapear a área de risco, né? Então, assim, teve um curso e já saiu para campo. E a turma foi aprender, porque, assim, área de risco você precisa... você tem que ter bastante experiência, não é indo uma vez, né, assistindo uma aula que a gente é um super mapeador, porque as situações, elas se mostram, elas têm um pano de fundo muito semelhante, mas existem peculiaridades que a gente vai, né, aprendendo a cada área nova que a gente visita. Então, eu acho que, assim, foi importante isso, mas a preocupação, eu acredito que em pensar em fazer grandes áreas, né, colocar grandes áreas como de risco, como, olha, por segurança, a gente deixa em área de risco, isso acabou gerando vários entraves para as prefeituras, onde acabou extrapolando áreas que não necessariamente são de risco, estão lá naquela condição de risco, e aí isso impactou em um monte de processos dentro do planejamento urbano da cidade, de intervenções, uma série de questões. Então, assim, ele foi importante porque ele gerou um grande número, mas eu acho que há uma necessidade de se reavaliar esses mapeamentos, principalmente porque foi um momento onde prevalecia muito mais essa questão de entender o meio físico e menos as questões de vulnerabilidade. E hoje a gente tem tentado avançar e colocar esse ingrediente a mais para refinar essa condição da definição mais precisa do setor de risco em si.
Perfeito, professora. Ainda nas perguntas que os participantes estão fazendo, o Igor de Lucas, ele faz uma colocação e uma pergunta. Ele coloca: alguns autores atribuem o grande intervalo temporal entre os eventos com baixo risco. Mas esses eventos geralmente têm grande impacto. O que falar sobre esses eventos excepcionais? Igor, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas e se não for isso, você, por favor, nos escreva. Mas acho que ele tem colocado que muitas das vezes, não é uma regra, mas a gente vem assistindo que grandes eventos pluviométricos, por exemplo, eles acontecem com uma escala temporal grande entre um e outro. E por isso, quando você tem um índice pluviométrico com algumas aspas um pouco menor, os órgãos, vou chamar órgãos públicos, desculpem, estou generalizando, mas as pessoas não colocam os olhos tanto sobre esses períodos que você não tem um grande índice pluviométrico, mas que talvez, porque não, seria um risco também. Acredito eu que tenha sido essa a colocação, pergunta do Igor. Bom, que a gente tem dois cenários que nós trabalhamos com esses grandes eventos, né, onde você vai ter um impacto econômico grande, número de mortos, e você tem os eventos menores, o varejo, né, aquele que vai acontecendo, morre 2 aqui, morre 3 lá, e às vezes a mídia nem anuncia, nem fica sabendo. Então, é claro que os grandes eventos, eles vão chamar muito a atenção. Mas, se a gente acompanhar esse processo, né, do quanto gera de problemas menores, né, e computando isso no dia a dia, no dia a dia das cidades, ele é muito grande. Daí a necessidade de você ter essas políticas para mapear e para propor essas medidas estruturais e não estruturais de forma combinada, né, e também se preparar para grandes eventos, porque nós estamos sob uma condição climática que, inevitavelmente, isso vai acontecer, né? A gente só não sabe dizer, né, se daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10 anos, eles vão se repetir, né? E, de repente, o que a gente está chamando de evento extremo hoje passa a ser a normalidade, né? Então, é isso que a gente precisa se preocupar também. Daí também uma ponte muito grande com a meteorologia, né? Que é um trabalho que a gente precisa ali fazer em conjunto. Agora eu até vou fazer uma pergunta que é uma dúvida recorrente que nós que trabalhamos com áreas de risco, acho que a senhora vai concordar comigo, as pessoas perguntam muito e ao mesmo tempo é natural também que elas confundam alguns termos. Então existe uma série de conceitos envolvidos na análise de risco, né, de riscos, tais como suscetibilidade, vulnerabilidade, perigo, risco, desastres naturais, inventários e etc. A senhora poderia comentar sobre a particularidade de cada um desses termos e qual a utilização correta? Que é muito comum, né? Ah, é perigo, é risco, é a mesma coisa? Enfim, se a senhora puder explanar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem trabalhado muito com a questão da suscetibilidade. A suscetibilidade, às vezes usam fragilidade, quer dizer, cada ciência acaba se apropriando um pouco mais do termo, aí todo mundo cria um monte de termo e gera essa confusão mesmo que você falou, né? Mas a suscetibilidade a gente tem adotado como a característica, né, ou a predisposição de um terreno ser suscetível a sofrer uma determinada ameaça, considerando as características físicas dele, né? Então, pela forma de relevo, pelo material do substrato, o tipo de solo, quais as características aí que seriam favoráveis ou predisponentes a ter um processo natural, né? O processo do meio físico. Quando a gente fala da vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade ela está muito mais ligada a compreender essas dinâmicas, né, do processo histórico e também de intervenções que estão feitas no local e que podem gerar problemas de risco, né? E às vezes a vulnerabilidade também se enxerga como uma exposição, mas na verdade ela deve retratar esse processo histórico que caracteriza, então, esses indicadores, digamos assim, situacionais daquela situação que pode induzir processos, né? A ameaça
A gente trabalha quais são os tipos de ameaça. Então, eu tenho uma ameaça do ponto de vista do movimento de massa, um tornado, né, um evento extremo, são as ameaças. Pode ser até um acidente tecnológico, né? Quando eu estou numa área de um polo industrial, eu tenho ali uma explosão, ali eu tenho uma ameaça, né? Eu tenho uma bomba relógio, e é claro, e quem está em volta ali, quais são as vulnerabilidades, né? Dos elementos que estão naquele entorno, né? Então, a gente trabalha um pouco assim nesse sentido. Nós temos adotado muito a vulnerabilidade do ponto de vista da sociologia, né? As ciências sociais fazem, né, um discurso aí, as narrativas, elas conseguem enxergar coisas que a gente que fica muito focado ali, só no solo, na geologia, naquele processo, a gente não enxerga. Então, acho que essa combinação da técnica, da ciência, né, física, natural, com essa leitura da sociologia, ela é fundamental para a gente compreender que o desastre, então, ele é construído, ele não é natural, né? Ele pode ser decorrente de uma ameaça, mas ele tem um fundo ali social, um processo histórico, né, uma questão econômica. Eu acho que é uma pergunta, uma colocação, e eu já peço desculpas de antemão que eu não consegui pegar o nome da pessoa, mas é uma questão também recorrente, professora. Quem falou, por favor, se manifeste aqui na live para eu poder dar o nome, mas colocaram assim, que os mapeamentos, eles deveriam ter uma versão simplificada para ser divulgada tanto na mídia quanto para as lideranças comunitárias. Então, eu não sei se é uma pergunta também, se essa questão da resiliência, ela entra também nessa discussão. Eu acho que quando ele fala de uma versão simplificada, é porque a gente faz relatórios muito técnicos, né? Então, como é que isso a gente poderia traduzir? Aí entra a comunicação, né? Como é que a comunicação nos ajuda a traduzir isso? A gente tem trabalhado muito com o pessoal da comunicação, a professora Silene, que é do nosso grupo de pesquisa, né? E também com a educação, com a professora Sâmia. Então, como é que é como é que a gente leva a informação, mas não levar no sentido da informação? Acho que a gente já faz esse trabalho junto para facilitar a comunicação. O que dificulta é quando você faz e entrega. Realmente, aí é muito difícil mesmo. Agora, quando no processo de construção do mapeamento, você faz a discussão, você já está praticando essa comunicação, você está interagindo, né? Você está compartilhando conhecimento, você está construindo esse conhecimento, né? A coprodução de conhecimento. É uma pergunta de um outro participante, é o Leonardo Zenlia. Me desculpa se eu falei errado. Ele coloca: sobre a metodologia da CPRM e do Ministério das Cidades, o quanto ambas são participativas, o quanto envolvem técnicos de prefeitura, ou no caso das prefeituras, né? Bom, da CPRM, eu acredito, sim, que eles tenham a sua equipe, né? Mas não sei dizer o quanto a CPRM interage ou dialoga com a prefeitura, né? Eu posso falar da minha experiência, né? Enquanto eu estava no IPT, a gente procurava fazer muito esse diálogo com as prefeituras, e hoje, na universidade, a gente faz muito esse diálogo com a prefeitura. Então, quando nós trabalhamos na construção das cartas geotécnicas de aptidão à urbanização, foi todo o processo pactuado com a prefeitura, todos os mapas intermediários, os trabalhos de campo, a validação. Então, se não houver essa interação desde o início do projeto, ele tende a falhar, infelizmente. Então, essa relação com a gestão e com as comunidades, ela é muito importante. Então, enquanto grupo de pesquisa, a gente tem primado por isso, né? Até na formação de alunos, né? Na formação dos novos alunos, de criar essa consciência, né? Então, eles participam dessas reuniões, eles vão a campo junto, eles interagem com as equipes técnicas locais, interagem com as comunidades. Então, nós estamos formando alunos com uma nova leitura, né? Então, assim, a gente vem de um processo histórico, fez parte, naquele momento foi assim, mas a gente enxerga que ele já não dá mais certo, então a gente precisa melhorar. Perfeito. O Carlos Bispo pergunta: como o SIGs tem auxiliado na análise de risco?
Bom, hoje a minha aluna defendeu o TG dela sobre SIG para mapeamento de Parabéns! área de risco, coincidentemente, né? E aí ela fez uma série de levantamentos de sistemas para poder visualizar o quanto, né, o geoprocessamento ele é uma ferramenta que pode auxiliar nesse processo, né? Então ele pode auxiliar de várias maneiras, mas a gente tem que entender que existem limitações, né, quanto à escala. Então, qual é o tipo, né, de programa, ou qual o tipo de satélite de resolução que é mais adequado para aquilo que eu quero, né? Uma coisa é você trabalhar num processo, como eu vou monitorar um processo, outra coisa é monitorar o processo de ocupação de um território, né, que pode gerar uma área futura de risco, né, uma situação de risco. Então, assim, o geoprocessamento ele tem uma importância muito grande, sim, né, mas ele tem que ser compreendido e dentro da sua potencialidade e da sua limitação de escala e de resolução. Então, não é simplesmente um geoprocessamento que resolve tudo, e aí as pessoas nem a campo vão, né? Teve um momento que o geoprocessamento era isso, né? O computador fazia tudo e os mapas saíam prontos. Então, a gente não pode esquecer que o trabalho de campo é fundamental e são complementares. Perfeito. Puxando um pouco um gancho agora, sobre o trabalho da senhora hoje, atualmente, a senhora poderia comentar sobre os seus trabalhos desenvolvidos no laboratório de gestão de risco, de gestões de risco, né, da UFABC? Inclusive, um adendo, nós temos, e fico muito feliz, participantes do Brasil inteiro. Então, quando a gente fala UFABC, é a federal do ABC Paulista, região, não a gente pode chamar de região metropolitana de São Paulo, só para vocês se localizarem geograficamente no mapa. A senhora poderia comentar um pouco sobre o que tem feito hoje dentro da universidade? Nós temos um grupo de pesquisa, né, que é coordenado pelo professor Fernando Rocha Nogueira, ele é geólogo. Eu sou vice-coordenadora vice-líder do grupo e vice-coordenadora do laboratório, né? Então a gente trabalha em conjunto. As nossas pesquisas, o grupo foi formado em 2014, né? Então estamos aí há 6 anos trabalhando. Tivemos o início dos trabalhos, foi um momento onde a política de gestão de riscos e principalmente dos mapeamentos, né, da parte de planejamento e prevenção estava muito forte. A gente trabalhou em várias cartas geotécnicas, fizemos as cartas geotécnicas de aptidão à urbanização para todos os municípios do ABC, que é onde a universidade está situada, menos de Mauá, que já tinha uma carta foi feita com o apoio do IPT. E fizemos algumas cartas em outros municípios da região metropolitana, Santana do Parnaíba, Caieiras, Itapevi e Itapecerica da Serra. Então, tanto com recursos do Ministério das Cidades quanto do consórcio do ABC. Nesse processo, né, de mapeamentos, a gente conseguiu consolidar o laboratório com pesquisas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, até pesquisas de iniciação em ensino médio, né? A gente tem alunos de ensino médio, isso é muito bacana. E que vão nessa linha de mapeamento, de construção social do risco e de entender, né, essa questão voltada para o planejamento territorial, esses mapeamentos, e atualmente a gente desenvolve o Plano Municipal de Redução de Riscos de São Bernardo do Campo e Franco da Rocha, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós estamos utilizando a metodologia consolidada do Ministério das Cidades, mas fazendo uma revisão, tentando melhorar algumas questões previstas aí para setorizar essas áreas, trazendo informações relativas à compreensão das áreas do ponto de vista de regularização fundiária, de áreas de APP, de outros dados, né, colocando a questão da resiliência, a questão da comunicação, pensando em propostas que utilizem técnicas de bioengenharia nas áreas de intervenção. Então, o grupo está bastante envolvido aí numa discussão para incrementar essa metodologia, né? Então, a gente está nesse ponto agora.
Perfeito. Uma última questão, e eu já peço desculpas porque eu anotei várias, mas prometo que nós da Implagel vamos transformar isso em posts, de alguma forma com a qual a gente consiga responder. Uma outra, vou chamar de confusão, principalmente para quem não é da área, muito comum, professora, qual seria a diferença, de uma forma bem rápida, entre carta geotécnica e carta de risco? Que às vezes é colocado como a mesma coisa, né? Bom, a gente tem as cartas geotécnicas, elas têm tipos de cartas geotécnicas, e aquelas que a gente utiliza para análise de risco, né, são as cartas de suscetibilidade aos processos morfodinâmicos, hidrodinâmicos, que são as cartas que vão mostrar as características. Fui eu. Nós temos a carta de aptidão à urbanização, mostrar as limitações e as potencialidades do terreno e diretrizes para ocupar, considerando, né, essas limitações. E as cartas de risco, que é o mapeamento de risco na Acho que voltamos. E 35 mil lives acontecendo ao mesmo tempo. Voltou. Agora acho que está Que voltando, voltou. Fabiana. Agora tá. Peço desculpas, é que é muita live e não tem internet que aguente. Peço desculpas mais uma vez. Ufa, menos mal. Acho que voltamos. Peço desculpas mais uma vez pelos problemas técnicos, gente. É a internet. Bom, nós temos pouco tempo agora. Antes de encerrar a live, eu gostaria de agradecer mais uma vez, imensamente, em nome do Emplagel, do professor Fabrício, a presença da senhora. Eu acho que foi importantíssimo para vários esclarecimentos. Peço desculpas porque ficaram muitas questões ainda por serem respondidas, mas nós faremos posts. Peço desculpas pela oscilação da internet e pedir para que a senhora faça as considerações finais, deixe um recado final para nós sobre essa temática. Obrigada, Fabiana, mais uma vez. O Emplagel, obrigada, Fabrício, pela oportunidade. Obrigada a todos que passaram essa uma hora conosco aqui, fazendo algumas questões. E fico à disposição. Acho que é um momento que a gente um momento difícil, mas a gente não pode perder essa rede que temos entre nós aí
para trabalhar nessa questão da gestão de risco que nos é tão cara, onde a gente vem há muitos anos, né, batalhando nessa temática, dada a sua importância, formando novos alunos, novos quadros que vão dar prosseguimento, porque o desafio ainda é muito grande e a gente tem chão pela frente. Então, gente, fico aqui muito agradecida mesmo pela oportunidade e até uma próxima. E visitem o nosso laboratório de gestão de riscos em Santo André, na Universidade Federal, todos estão convidados. Um abraço a todos. Obrigada. Muito obrigada a todos, a professora mais uma vez. Nós vamos fazer posts na Implagel, inclusive para fazer a divulgação do trabalho da professora do laboratório da Federal do ABC, assim como vários outros termos que nós utilizamos aqui. Boa noite, pessoal, e muito obrigada e acompanhe as nossas próximas lives. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau, Kátia. Gente, um abraço. Tchau. Pronto, mãe.